Você já se perguntou o que realmente acontece com uma alma quando você reza por ela? Será que sua oração simplesmente sobe aos céus, ou toca algo que à primeira vista nenhum olho humano pode ver? Imagine por um instante que enquanto você dorme, uma alma que clama por alívio recebe exatamente a gota de luz que faltava para respirar em Deus, e essa gota veio da sua oração. Foi isso que Santa Catarina revelou, aquilo que tantos ignoram e que muda completamente a maneira como pensamos na eternidade. Certa vez, Santa Catarina descreveu que quando uma alma é lembrada na terra, algo se abre no purgatório como se fosse uma janela de ar fresco. Não é apenas um alívio figurado, é algo real, profundo, que se manifesta como uma diminuição perceptível do sofrimento, porque a alma passa a sentir que não foi esquecida. Quando você reza, você realmente toca uma alma. Você já pensou nisso? Que palavra sua, dita talvez em um momento de pressa, pode ser o único consolo que alguém recebeu naquele dia? Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. A verdade é que Deus, em sua misericórdia insondável, não permite que nenhuma oração sincera seja desperdiçada. Há algo que Santa Catarina sempre insistia: quando rezamos por uma alma, não estamos apenas pedindo por alguém distante, estamos participando de um mistério, de uma justiça purificadora que Deus confiou em parte aos vivos. Ela dizia que o menor ato de caridade pelos falecidos reverbera tão profundamente no purgatório que chega a iluminar regiões inteiras onde a esperança parece descansar silenciosa. Mas por que isso acontece? O que muda na alma quando um vivo se lembra dela? As revelações místicas mostram que as almas no purgatório possuem um desejo ardente por Deus, um desejo tão intenso que, comparado ao nosso amor terreno, parece fogo. Entretanto, esse mesmo desejo é acompanhado por uma incapacidade de se aproximar dele plenamente, por causa de marcas, faltas, apegos e omissões que não foram purificados em vida. Esse contraste, amar profundamente e ainda não poder ver completamente, é o grande sofrimento do purgatório. E é precisamente aí que sua oração entra. Quando você reza, a alma recebe algo que ela mesma não pode produzir: mérito. As almas não podem mais merecer nada. Elas vivem em estado de verdade, de reconhecimento, de humildade absoluta. Elas sabem que não podem caminhar um centímetro que não seja por misericórdia. É por isso que agradecem tanto quando alguém as ajuda. Já imaginou como elas veem você quando escutam seu nome pronunciado em suas intenções? Conforme narrado por místicos como Irmã Maria Gabriela e Maria Sima, a alma reconhece imediatamente quem lhe ofereceu aquela luz, embora não possa retribuir no mesmo instante, torna-se sua intercessora quando finalmente chega ao céu. Santa Catarina dizia que quando alguém se ajoelha para rezar por uma alma, o céu inteiro inclina-se para ouvir. Isso porque a caridade pelos falecidos é uma das obras mais puras, já que eles nada podem fazer por você em troca. E Deus honra aquilo que é feito sem esperar retorno. Por isso, cada vez que você reza pelos que partiram, Deus transforma sua ação em graça para a alma e também para você. Você já percebeu como sua própria vida parece ganhar mais paz quando você reza pelos falecidos? E aqui está algo que poucos sabem: há almas que esperam anos sem receber sequer uma oração. Nos relatos de Maria Sima, existem almas que disseram chorar não pelo fogo, mas pelo esquecimento. Elas sabem que a justiça divina as molda para o céu, mas o esquecimento humano as fere. E então, quando alguém finalmente as lembra, elas experimentam algo semelhante à alegria, uma alegria séria, humilde, profunda. É essa alegria, essa leveza na dor que sua oração produz. Quando você reza por elas, você oferece descanso, você oferece companhia, você oferece esperança, você oferece amor. Nenhum gesto na terra se compara a isso. Mas talvez a pergunta mais profunda seja esta: o que Deus vê quando você se lembra dos falecidos?
Santa Catarina dizia que Deus se inclina aos que têm coração misericordioso, e Ele faz isso porque quando você pensa nas almas, você está vendo como Ele vê, olhando não o passado, não os erros, mas a história inteira como uma obra que ainda não terminou. Deus deseja que participemos dessa obra. E Ele nos permite fazê-lo porque a caridade pelos mortos é, na verdade, um exercício de confiança absoluta. Confiamos que Ele completará aquilo que faltou na vida deles e que nos fará participantes desse processo. Mas o que realmente acontece naquele instante exato em que você reza? Você já se perguntou se sua oração realmente chega até lá? Será que Deus a entrega diretamente à alma? Ou será que passa antes pelas mãos de um anjo, como alguns místicos descrevem? Santa Catarina afirmava que as orações são como gotas de luz que descem do alto e pousam no coração da alma purgante. Essa luz não queima, ao contrário, refresca, fortalece e purifica. Por isso tantas almas clamaram, ao longo dos séculos, lembrem-se de nós. Você já sentiu Deus te chamar no silêncio para rezar por alguém que já partiu? Já teve aquela súbita lembrança de um falecido e sentiu no íntimo que deveria rezar? Segundo Santa Catarina, isso raramente é coincidência. Muitas vezes é justamente quando uma alma mais precisa que Deus toca seu coração para interceder por ela. Às vezes não sabemos pelo que a alma passa, se está no purgatório profundo, onde ainda luta para abandonar tudo que a separava de Deus, ou se está no purgatório luminoso, onde já contempla à distância a porta do céu. Mas isso não importa. A oração chega de qualquer maneira. E nenhuma alma, absolutamente nenhuma, deixa de ser tocada porque você se dispôs a amar. Você já pensou que sua oração pode ter sido a única que aquela alma recebeu naquele dia? E então surge outra pergunta: por que Deus permitiria que nossa oração ajudasse? Não seria Ele capaz de purificar todas as almas sozinho? Mas o amor divino não é solitário, é um amor que convida. Assim como Deus permite que pais eduquem seus filhos, médicos curem os doentes e amigos consolem uns aos outros, Ele permite que sejamos instrumentos para levar luz aos que partiram. Isso revela o quanto Ele valoriza sua liberdade, sua escolha, sua capacidade de amar. Quando uma alma recebe uma oração, segundo os relatos místicos, ela experimenta 3 movimentos interiores: reconhecimento, gratidão e avanço. Primeiro, reconhece a oração e sabe exatamente quem a ofereceu. Depois, agradece profundamente, não como nós agradecemos, mas de maneira espiritual, silenciosa e plena. Por fim, avança, dá um passo real em direção ao céu, um passo que ela mesma não poderia dar sem ajuda. E você já percebeu que isso significa que quando você reza, você literalmente aproxima uma alma do paraíso? A pergunta que Santa Catarina fazia às suas irmãs era simples: quanto amor você quer oferecer hoje? A mesma pergunta se estende a nós. Porque rezar pelos falecidos não é apenas um ato devocional, é um ato de amor eterno. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Mas antes de continuarmos, pergunte-se: que alma você deseja lembrar hoje? Qual nome Deus traz ao seu coração neste instante? Porque quando você o pronuncia interiormente, o céu inteiro se volta para ouvir. No próximo trecho da narrativa, avançaremos para algo ainda mais profundo: o que realmente acontece no mundo espiritual no exato segundo em que sua oração é pronunciada. O que ela toca, o que se move, o que se ilumina, e o que Santa Catarina viu que poucos conhecem. Você já se perguntou o que realmente acontece com uma alma quando você reza por ela? Será que sua oração simplesmente sobe aos céus, ou toca algo que à primeira vista nenhum olho humano pode ver? Imagine por um instante que enquanto você dorme, uma alma que clama por alívio recebe exatamente a gota de luz que faltava para respirar em Deus, e essa gota veio da sua oração.
Foi isso que Santa Catarina revelou, aquilo que tantos ignoram e que muda completamente a maneira como pensamos na eternidade. Certa vez, Santa Catarina descreveu que quando uma alma é lembrada na terra, algo se abre no purgatório como se fosse uma janela de ar fresco. Não é apenas um alívio figurado, é algo real, profundo, que se manifesta como uma diminuição perceptível do sofrimento, porque a alma passa a sentir que não foi esquecida. Quando você reza, você realmente toca uma alma. Você já pensou nisso? Que palavra sua, dita talvez em um momento de pressa, pode ser o único consolo que alguém recebeu naquele dia? Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. A verdade é que Deus, em sua misericórdia insondável, não permite que nenhuma oração sincera seja desperdiçada. Há algo que Santa Catarina sempre insistia: quando rezamos por uma alma, não estamos apenas pedindo por alguém distante, estamos participando de um mistério, de uma justiça purificadora que Deus confiou em parte aos vivos. Ela dizia que o menor ato de caridade pelos falecidos reverbera tão profundamente no purgatório que chega a iluminar regiões inteiras onde a esperança parece descansar silenciosa. Mas por que isso acontece? O que muda na alma quando um vivo se lembra dela? As revelações místicas mostram que as almas no purgatório possuem um desejo ardente por Deus, um desejo tão intenso que, comparado ao nosso amor terreno, parece fogo. Entretanto, esse mesmo desejo é acompanhado por uma incapacidade de se aproximar dele plenamente, por causa de marcas, faltas, apegos e omissões que não foram purificados em vida. Esse contraste, amar profundamente e ainda não poder ver completamente, é o grande sofrimento do purgatório. E é precisamente aí que sua oração entra. Quando você reza, a alma recebe algo que ela mesma não pode produzir: mérito. As almas não podem mais merecer nada. Elas vivem em estado de verdade, de reconhecimento, de humildade absoluta. Elas sabem que não podem caminhar um centímetro que não seja por misericórdia. É por isso que agradecem tanto quando alguém as ajuda. Já imaginou como elas veem você quando escutam seu nome pronunciado em suas intenções? Conforme narrado por místicos como Irmã Maria Gabriela e Maria Sima, a alma reconhece imediatamente quem lhe ofereceu aquela luz, embora não possa retribuir no mesmo instante, torna-se sua intercessora quando finalmente chega ao céu. Santa Catarina dizia que quando alguém se ajoelha para rezar por uma alma, o céu inteiro inclina-se para ouvir. Isso porque a caridade pelos falecidos é uma das obras mais puras, já que eles nada podem fazer por você em troca. E Deus honra aquilo que é feito sem esperar retorno. Por isso, cada vez que você reza pelos que partiram, Deus transforma sua ação em graça para a alma e também para você. Você já percebeu como sua própria vida parece ganhar mais paz quando você reza pelos falecidos? E aqui está algo que poucos sabem: há almas que esperam anos sem receber sequer uma oração. Nos relatos de Maria Sima, existem almas que disseram chorar não pelo fogo, mas pelo esquecimento. Elas sabem que a justiça divina as molda para o céu, mas o esquecimento humano as fere. E então, quando alguém finalmente as lembra, elas experimentam algo semelhante à alegria, uma alegria séria, humilde, profunda. É essa alegria, essa leveza na dor que sua oração produz. Quando você reza por elas, você oferece descanso, você oferece companhia, você oferece esperança, você oferece amor. Nenhum gesto na terra se compara a isso. Mas talvez a pergunta mais profunda seja esta: o que Deus vê quando você se lembra dos falecidos? Santa Catarina dizia que Deus se inclina aos que têm coração misericordioso, e Ele faz isso porque quando você pensa nas almas, você está vendo como Ele vê, olhando não o passado, não os erros, mas a história inteira como uma obra que ainda não terminou. Deus deseja que participemos dessa obra. E Ele nos permite fazê-lo porque a caridade pelos mortos é, na verdade, um exercício de confiança absoluta.
Confiamos que Ele completará aquilo que faltou na vida deles e que nos fará participantes desse processo. Mas o que realmente acontece naquele instante exato em que você reza? Você já se perguntou se sua oração realmente chega até lá? Será que Deus a entrega diretamente à alma? Ou será que passa antes pelas mãos de um anjo, como alguns místicos descrevem? Santa Catarina afirmava que as orações são como gotas de luz que descem do alto e pousam no coração da alma purgante. Essa luz não queima, ao contrário, refresca, fortalece e purifica. Por isso tantas almas clamaram, ao longo dos séculos, lembrem-se de nós. Você já sentiu Deus te chamar no silêncio para rezar por alguém que já partiu? Já teve aquela súbita lembrança de um falecido e sentiu no íntimo que deveria rezar? Segundo Santa Catarina, isso raramente é coincidência. Muitas vezes é justamente quando uma alma mais precisa que Deus toca seu coração para interceder por ela. Às vezes não sabemos pelo que a alma passa, se está no purgatório profundo, onde ainda luta para abandonar tudo que a separava de Deus, ou se está no purgatório luminoso, onde já contempla à distância a porta do céu. Mas isso não importa. A oração chega de qualquer maneira. E nenhuma alma, absolutamente nenhuma, deixa de ser tocada porque você se dispôs a amar. Você já pensou que sua oração pode ter sido a única que aquela alma recebeu naquele dia? E então surge outra pergunta: por que Deus permitiria que nossa oração ajudasse? Não seria Ele capaz de purificar todas as almas sozinho? Mas o amor divino não é solitário, é um amor que convida. Assim como Deus permite que pais eduquem seus filhos, médicos curem os doentes e amigos consolem uns aos outros, Ele permite que sejamos instrumentos para levar luz aos que partiram. Isso revela o quanto Ele valoriza sua liberdade, sua escolha, sua capacidade de amar. Quando uma alma recebe uma oração, segundo os relatos místicos, ela experimenta 3 movimentos interiores: reconhecimento, gratidão e avanço. Primeiro, reconhece a oração e sabe exatamente quem a ofereceu. Depois, agradece profundamente, não como nós agradecemos, mas de maneira espiritual, silenciosa e plena. Por fim, avança, dá um passo real em direção ao céu, um passo que ela mesma não poderia dar sem ajuda. E você já percebeu que isso significa que quando você reza, você literalmente aproxima uma alma do paraíso? A pergunta que Santa Catarina fazia às suas irmãs era simples: quanto amor você quer oferecer hoje? A mesma pergunta se estende a nós. Porque rezar pelos falecidos não é apenas um ato devocional, é um ato de amor eterno. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Mas antes de continuarmos, pergunte-se: que alma você deseja lembrar hoje? Qual nome Deus traz ao seu coração neste instante? Porque quando você o pronuncia interiormente, o céu inteiro se volta para ouvir. No próximo trecho da narrativa, avançaremos para algo ainda mais profundo: o que realmente acontece no mundo espiritual no exato segundo em que sua oração é pronunciada. O que ela toca, o que se move, o que se ilumina, e o que Santa Catarina viu que poucos conhecem. Você já percebeu que há momentos da sua vida espiritual em que uma simples oração parece carregar um peso diferente, como se tivesse sido guiada pela própria mão de Deus? Já teve a sensação de que uma intenção pela alma de alguém foi inspirada por algo maior do que você? Santa Catarina insistia que existem instantes em que a graça divina se abre de maneira mais profunda, permitindo que nossa intercessão toque as almas com uma eficácia extraordinária. E esse mistério fala diretamente ao coração do tema deste vídeo: o que realmente acontece com uma alma quando você reza por ela. Segundo as revelações de Irmã Maria Gabriela, uma oração feita no momento em que o Espírito Santo inspira é semelhante a uma chave que abre portas mais profundas.
Quando Deus toca seu coração com a lembrança de alguém falecido, especialmente quando essa lembrança surge sem motivo aparente, quase sempre existe ali um pedido de auxílio vindo do purgatório. Ela afirmava que nesses instantes, a alma recebe a oração como se fosse uma força dobrada, não porque Deus a ama mais, mas porque Ele aproveita esse momento de abertura espiritual do seu coração para derramar mais graça. Maria Sima também falava sobre isso. Segundo ela, existem horas em que o céu todo parece se inclinar para ouvir certas orações, de modo especial durante a Santa Missa. Quando você oferece a Eucaristia por uma alma, mesmo silenciosamente, há uma ação direta do sacrifício de Cristo sobre ela. A missa não apenas alivia, transforma. Quantas vezes Maria Sima ouviu das almas: a missa que ofereceram por mim foi para mim como a porta pela qual pude passar. Isso nos faz compreender que não existe obra mais grandiosa que podemos realizar pelos falecidos do que uni-los ao sacrifício eucarístico. Santa Catarina confirmava isso em suas próprias visões. Ela via que no instante da consagração, um brilho espiritual descia como uma chuva finíssima sobre as almas, e aquelas que eram lembradas ali recebiam um consolo profundo, quase indescritível. Você já se perguntou o que acontece quando, no silêncio da missa, você pronuncia o nome de alguém que já partiu? Talvez nunca tenha percebido, mas nesse momento você está permitindo que Deus aplique sobre aquela alma as graças mais preciosas que existem na terra. Mas há outro momento em que a oração pelas almas se torna especialmente poderosa, quando vem acompanhada de sofrimento oferecido. Isso aparece nas revelações de Maria Sima quando ela conta que certas almas pediam que ela aceitasse pequenas ou grandes dores em seu favor. Não porque Deus necessite do nosso sofrimento para salvar alguém, mas porque Ele, em seu amor, une nossos sacrifícios ao sacrifício de Cristo, transformando cada dor oferecida em graça redentora. Quando você sofre e oferece, uma alma é fortalecida. Quando você oferece paciência diante de uma contrariedade, uma alma recebe paz. Quando você aceita uma cruz com amor, uma alma dá um passo para o céu. Isso não é poesia espiritual, é uma realidade profunda que muitos santos testemunharam. Você já pensou que até os sofrimentos que você viveu hoje poderiam ter sido, se oferecidos, consolo para alguém que espera no purgatório? Já imaginou quantas almas poderiam ser libertas através das pequenas cruzes do seu dia? Cruzes que muitas vezes você carrega sem perceber que têm valor eterno? Santa Catarina dizia que o sofrimento oferecido com amor se transforma em ouro espiritual, mas o sofrimento rejeitado ou desperdiçado permanece sem mérito. E é por isso que Deus, em sua pedagogia divina, às vezes permite pequenas frustrações, demoras, contrariedades, exatamente para que possamos oferecê-las. Não porque Ele deseje nosso sofrimento, mas porque deseja transformar esse sofrimento em amor redentor. E quando esse amor toca uma alma do purgatório, algo muda nela imediatamente. Mas o que exatamente muda? Quando uma alma recebe um sacrifício oferecido por alguém na terra, ela experimenta 3 transformações profundas. Primeiro, ela recebe coragem espiritual. Segundo, ela recebe a capacidade de desprender-se mais rapidamente daquilo que ainda a prende à terra. Terceiro, ela experimenta um aumento de luz interior, que acelera sua purificação. É como se um véu mais fino se colocasse entre ela e a visão de Deus, tornando a espera mais leve. E isso tudo porque alguém decidiu amar silenciosamente. Você já reparou que o amor silencioso costuma ser o mais puro? Santa Catarina ensinava que a maior caridade não é aquela que aparece, mas aquela que ninguém vê, exceto Deus. Quando você reza por uma alma desconhecida, quando acende uma vela no silêncio do seu quarto, quando oferece um terço sem dizer a ninguém, essa é uma das formas mais altas de amor, porque é um amor escondido, e tudo o que é escondido é profundamente amado por Deus.
Mas existe ainda uma revelação pouco conhecida, presente nos testemunhos de almas do purgatório. As almas sabem quando você reza sem fé e quando você reza com amor. A oração mecânica, embora tenha valor, não toca tão profundamente quanto a oração sincera. Já uma Ave Maria dita com o coração aberto pode aliviar uma alma inteira, enquanto um rosário dito sem amor pode produzir frutos menores, ainda que reais. Deus valoriza o amor, não a quantidade. E aqui chegamos a um ponto que toca diretamente à espiritualidade de Santa Catarina, a pureza de intenção. Ela dizia que uma alma se alegra muito quando percebe que sua libertação veio de alguém que rezou sem nenhum interesse pessoal. Muitas vezes no purgatório, a alma compreende que durante a vida, misturou seus atos de virtude com interesses próprios, buscou reconhecimento, buscou elogios, buscou consolo humano, e por isso ainda precisa purificar-se. Mas quando recebe uma oração pura de alguém, ela se alegra de modo especial, porque vê naquele gesto aquilo que Deus sempre quis dela, amor gratuito. Você já se perguntou por que Deus permite que algumas almas apareçam pedindo orações, como vemos nos relatos de Maria Cima e nas experiências descritas em diversos conventos? Não é para assustar, não é para curiosidade. É porque na economia divina, há almas que só serão libertas quando alguém na terra aceitar ajudar. Deus respeita as escolhas humanas até as últimas consequências. Muitas almas chegam ao purgatório com grandes débitos não reparados. E Deus permite que vivamos aqui a oportunidade de reparar com amor aquilo que elas não puderam reparar sozinhas. E aqui está um mistério imenso. Quando você reza por alguém que não conheceu, é possível que essa alma tenha sido justamente a que Deus desejava que você ajudasse desde a eternidade. Não por acaso, mas por providência. Talvez aquela alma reze por você agora, implorando a Deus para que inspire seu coração a interceder por ela. Talvez ela esteja esperando exatamente a sua oração, porque é aquela que Deus determinou que teria maior fruto em sua purificação. Você já imaginou quantos laços espirituais existem entre você e almas que nunca viu? Laços que só serão revelados na eternidade? Laços que Deus construiu silenciosamente ao longo da sua vida? Talvez aquela súbita lembrança de alguém falecido não tenha surgido do nada. Talvez tenha sido a alma, com permissão divina, chamando você para ajudá-la. E aqui surge a revelação que Santa Catarina considerava uma das mais importantes. Quando você reza por uma alma, Deus não apenas alivia essa alma, mas transforma também a sua própria alma. É impossível rezar pelos mortos e permanecer igual. A alma de quem reza se torna mais sensível, mais humilde, mais dócil, mais consciente da eternidade. Quem reza pelos falecidos começa a viver de modo diferente. Mais leve, mais profundo, mais vigilante, mais atento à presença de Deus em tudo. Por isso Santa Catarina dizia às suas irmãs: rezem pelos mortos, para que os mortos rezem por vocês. Porque enquanto você socorre alguém na eternidade cuida de você. Mas existe algo ainda mais profundo que completa esse mistério: o que Deus promete àqueles que com fidelidade rezam pelas almas ao longo da vida. Essa promessa espiritual será revelada na próxima parte, junto com o mistério final, o que acontece com você e com a alma quando, pela última vez, sua oração toca aquela alma antes de ela entrar no céu. Você já imaginou o que acontece no exato instante em que uma alma, depois de tantas dores, lutas, esperas e súplicas, recebe a última oração necessária para entrar no céu? Já pensou no que se move no silêncio do purgatório quando a alma percebe que aquela gota final de luz chegou, e que ela está livre para ver Deus face a face? Santa Catarina descrevia esse momento como algo tão sublime que nenhum olho humano suportaria contemplar. Ela dizia que quando a alma recebe a oração que completa sua purificação, acontece algo semelhante a um romper de aurora dentro dela. Uma luz divina começa a se espalhar, e todos os pesos interiores, todas as sombras,
todos os restos de imperfeição se dissipam como névoa diante do sol nascente. Se pudéssemos ver, compreenderíamos imediatamente que a eternidade é mais real do que qualquer coisa deste mundo. Irmã Maria Gabriela relatou que quando uma alma está prestes a entrar no céu, ela experimenta uma pressa santa, um desejo ardente, quase irresistível, de unir-se definitivamente a Deus. Mas ainda espera. Espera porque sabe que não pode dar o último passo sozinha. E então, quando alguém na terra, talvez você sem saber, faz aquela oração final, a alma sente algo indescritível, um impulso de amor puro que a conduz diretamente para a glória. Maria Sima dizia que muitas almas contaram a ela que quando sua libertação acontece, elas experimentam um agradecimento tão profundo que se pudessem, se lançariam aos pés daquele que rezou por elas. Não como servos, mas como amigos eternos. Amizades espirituais que só serão plenamente compreendidas no céu. Santa Catarina afirmava que nesse instante final, o purgatório inteiro se alegra, porque cada alma que sobe ilumina as que ficam. Uma alma que alcança o céu acende esperança nas demais. E quando Deus acolhe essa alma em seus braços, todos os santos, todos os anjos, toda a corte celeste exulta, porque mais uma obra da misericórdia divina se cumpre. Mas existe algo ainda mais profundo que ela nos revelou. Quando a alma entra no céu, ela não esquece você, não por um segundo. Ela não perde a memória de quem a ajudou. Ao contrário, a alma, ao contemplar Deus, passa a conhecer plenamente quem rezou, quem ofereceu sacrifícios, quem acendeu uma vela, quem dedicou um simples Pai Nosso. Ela passa a amar essas pessoas com amor perfeito, porque agora vê com os olhos de Deus. E aqui está o mistério que Santa Catarina considerava um dos mais consoladores. A alma que você ajudou a alcançar o céu se torna sua intercessora pessoal até o fim da sua vida. Mesmo que você nunca tenha conhecido essa alma, ela passa a caminhar com você, invisível, fiel, atenta às suas necessidades, iluminando caminhos, pedindo graças, segurando sua mão nos momentos de provação. Quantas vezes você já recebeu uma força inesperada em momentos difíceis? Quantas vezes encontrou portas abertas que jamais imaginou? Quantas vezes foi protegido de perigos que ninguém soube explicar? Talvez, e Santa Catarina dizia isso com delicadeza, talvez essas graças tenham vindo de almas que você ajudou, mas que você nunca conheceu. E aqui surge uma pergunta que precisa tocar o coração. Qual será a sua alegria no céu quando descobrir quantas almas você libertou? Que eco haverá na eternidade quando você ouvir, eu estou aqui porque você se lembrou de mim? Que glória haverá quando Deus lhe mostrar que até mesmo as pequenas orações que você considerava insignificantes foram usadas para acender luz na escuridão. Mas existe também um último mistério. O que acontece com você quando reza pelas almas com perseverança ao longo da vida? Santa Catarina dizia que Deus concede 3 graças especiais aos que têm amor pelos falecidos. A primeira, maior sensibilidade espiritual, ou seja, um coração que percebe mais facilmente a vontade de Deus. A segunda, maior proteção contra tentações graves, porque os intercessores celestes se unem para fortalecê-lo. A terceira, uma morte mais serena, mais luminosa, porque Deus honra aqueles que ajudaram tantos a encontrar a luz eterna. Ela afirmava que ninguém que reza pelas almas morre sem receber auxílio especial da Mãe de Deus, pois a Virgem Santíssima visita com frequência o purgatório, levando consigo muitas almas no dia das suas festas. E ela olha com amor especial quem ajudou seus filhos que ali sofrem. Você já pensou que a sua devoção pelas almas pode preparar para você um encontro luminoso com Nossa Senhora na hora da morte? E agora chegamos ao último ponto. O que Deus espera de você depois de tudo isso? Que você continue. Que você ame. Que você se lembre. Que você reze por quem talvez ninguém mais lembra. Que você abra as portas do céu para muitos. Que sua vida seja ponte, não muro. Luz, não sombra.
misericórdia, não indiferença. E se alguma alma pudesse falar com você agora, ela diria: não pare. Cada oração sua é um passo para mim. E Santa Catarina repetiria: quem salva uma alma, ilumina a própria. E aqui, diante de tudo isso, pergunto: qual alma você deseja entregar a Deus neste instante? Qual nome você sente no seu coração? Que memória Deus traz à sua mente agora? Quem você deseja ajudar a subir? Que essa resposta não fique apenas em você, que se transforme em oração viva. Agora, como Santa Catarina nos ensinaria, vamos concluir esta mensagem com orientações simples, práticas e necessárias para que sua vida espiritual floresça e se torne fonte de graça para muitas almas. Para viver intensamente esta verdade, guarde 3 atitudes no coração. Primeiro, ofereça suas pequenas contrariedades do dia pelas almas. Nada é pequeno demais quando é oferecido por amor. Segundo, lembre-se dos falecidos em cada missa, mesmo que em silêncio. A Eucaristia ilumina as almas mais do que qualquer outra oração. Terceiro, escolha uma alma esquecida e reze por ela todos os dias. Talvez seja exatamente essa alma que Deus destinou a acompanhar você até o fim da vida. Rezemos juntos, suavemente, como Santa Catarina rezava. Senhor, acolhe em tua misericórdia todas as almas que esperam por ti. Recebe especialmente aquelas que ninguém lembra, aquelas que mais sofrem, aquelas que te procuram na escuridão. Usa nossa oração, pobre mas sincera, para levar luz onde a dor ainda impede a alegria plena. Que tua Mãe Santíssima envolva cada alma com seu manto. Que tua graça seja força, consolo e libertação. Amém. E para que você nunca esqueça que o céu é feito de amigos, lembre-se de 2 exemplos luminosos. Santa Gertrudes, que rezava incessantemente pelas almas e via seus sufrágios libertarem multidões. E São Nicolau de Tolentino, que oferecia sacrifícios diários pelos falecidos e recebia deles proteção constante. Que eles inspirem em suas mãos, sua voz e seu coração. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa.